Em 2016, a Argentina foi palco de um dos casos mais revoltantes envolvendo abuso contra menores. As notícias tomaram os jornais. 2 padres acusados de pedofilia contra 20 crianças são presos. Mas o que mais chocava a população não era a idade das vítimas, que tinham de 5 a 17 anos, mas sim porque todas eram deficientes auditivas, o que tornaria esse crime mais fácil. As crianças, em sua maioria, eram surdas e muito pobres, por isso eram as vítimas ideais dos sacerdotes. E era muito fácil de convencê-las a não contarem nada. E se elas contassem, elas eram agredidas e ameaçadas, fora isso, eram desacreditadas. Esse caso foi um completo escândalo, porque além de ter sido em um instituto para crianças deficientes auditivas, ele ainda começou em 1950, ou seja, mais de 60 anos de horror. Eu decidi trazer esse caso aqui no canal porque recentemente eu descobri que a escola onde eu estudava, muitos alunos passaram por coisas do tipo e todo mundo sabia. Inclusive eu mesma presenciei, mas como era todo mundo muito jovem, ninguém entendia direito o que estava acontecendo e mesmo se as crianças falassem, nada era feito. Então, esse caso serve de alerta para você que tem filhos, sobrinhos, irmãos. Fiquem alerta em todas as mudanças de comportamento e, se for preciso, troquem a criança de escola, porque infelizmente esse tipo de situação é muito comum. E antes de acompanhar o caso, se você tem interesse em casos criminais, se inscreve aqui no meu canal. Eu geralmente trago casos de crimes contra mulheres, contra crianças, atentados contra a própria vida e relações abusivas. Então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações, porque toda terça e toda sexta saem casos novos. Também aproveita para deixar o seu gostei agora no comecinho do vídeo, porque me ajuda muito. Lembrando que o intuito dos meus vídeos nunca é desrespeitar as vítimas e muito menos os seus familiares. Todos os recados dados, bora pro vídeo. O Instituto Próvulo Luján de Cuyo ficava localizado em Mendoza, uma cidade na Argentina com mais ou menos 1,5 milhão de habitantes. O instituto foi fundado em 1914, inicialmente em Verona, na Itália, e depois foi sediado na Argentina. O lugar era gerenciado pela Igreja Católica, abrigando crianças com deficiência auditiva e distúrbios de linguagem. O instituto era considerado um dos melhores porque, além do seu ensino religioso e especializado, as crianças podiam dormir no local, indo para casa apenas nos finais de semana. Os alunos, de modo geral, vinham de famílias pobres e por isso não poderiam pagar estudos em colégios particulares especializados e acabavam matriculando seus filhos em Próvulo. Lá também era a casa de muitos dos alunos que os pais abandonavam ou não tinham condições de cuidar. O instituto ficava em um enorme edifício localizado na área metropolitana de Mendoza, e no seu interior era possível encontrar passagens, porões e salas secretas. Quem administrava o local era a Igreja Católica e quem tinha o maior cargo lá dentro era Nicolás Corradi, de 83 anos. O Nicolás nasceu na Itália e era padre, porém a igreja o mandou para a Argentina em 1986. E o motivo era protegê-lo de inúmeras denúncias de abuso contra menores e estupro. A igreja tinha informação sobre esse passado do padre e mesmo assim eles colocaram ele à frente de um instituto para crianças surdas. E como vocês podem imaginar, os crimes continuaram em Próvulo. Abaixo do Corradi estava o sacerdote Horácio Corbaccio, que também foi acusado dos terríveis atos em Próvulo. Ao longo do vídeo, eu também vou citar o nome de outras 2 pessoas, uma freira chamada Kosaka Kumiko, responsável por cuidar das crianças em Próvulo. A Kumiko chegou no colégio em 2007, vinda do Japão, e teve um papel determinante na trama dos abusos. Durante os seus 6 anos de permanência no colégio, ela era conhecida como o Diabo com rosto de mulher. Outras pessoas também tiveram suas participações no caso, como o jardineiro chamado Armando Ramon, que também participou diretamente dos crimes, e um zelador chamado Jorge Bordon. Mas o que acontecia dentro desse instituto?
Como eu falei antes, o que torna o caso tão doloroso não é o simples fato de serem crianças, mas sim de serem deficientes auditivas, e por isso elas não conseguiam comunicar o que acontecia lá dentro. Muitas das crianças eram extremamente pobres, o que fazia com que elas não tivessem condições de sair de Próvulo. Os abusos e as humilhações aconteciam com todo mundo e de várias maneiras. As crianças chegaram a ser acorrentadas e abusadas por 4 pessoas ao mesmo tempo. Muitos dos crimes aconteciam em um sótão que tinha o apelido de A Casinha de Deus. Quando os padres e as freiras passavam por lá, elas faziam um sinal da cruz tentando se redimir dos pecados que estariam prestes a cometer. Algumas testemunhas afirmam que a freira Kumiko agredia as crianças para testá-las. Aqueles que resistiam se salvavam, mas aqueles que eram submissos eram levados até os padres. Muitas meninas de 5 anos de idade eram abusadas repetidamente, fazendo que ocasionasse um sangramento, e a freira então colocava uma fralda nelas para conter a hemorragia. E devido a isso, muitas delas não conseguiam sentar por dias. Além disso, os mais escolhidos eram aqueles que mais tinham dificuldade em se comunicar e por isso não conseguiriam relatar aos pais. O Conrad e o Corbaccio ameaçavam as crianças que contassem para os pais, afirmando que depois disso elas sofreriam com medo e vergonha. Além disso, os padres também forçavam as crianças a praticar esses atos sexuais entre si, porque eles gostavam de assistir. Durante a noite, as crianças eram obrigadas a retirarem o seu aparelho auditivo para não ouvirem os gritos dos seus colegas. Anos depois, quando o caso já estava sendo investigado, muitas vítimas relataram as suas histórias lá dentro e eu separei algumas para contar aqui para vocês. Uma jovem denominada AM estudou e morou no instituto quando tinha apenas 12 anos e lá ela foi repetidamente abusada pelo zelador Jorge Bordon. Devido ao trauma, a jovem fez uma tatuagem em seu ombro direito, representando uma freira de forma diabólica, com um crânio, olhos brancos e véu, onde uma cruz invertida é observada, e as 2 mãos da freira estão juntas em uma posição de oração e seguram uma adaga. Ela disse que a freira representa Kumiko Kosaka. Já uma outra vítima, denominado JJR, entrou no instituto com apenas 8 anos. De acordo com seu relato, ele foi estuprado ao menos 8 vezes e em algumas delas ele chegou a desmaiar durante os ataques. Os abusos vieram do jardineiro Armando, do padre Corbaccio e também de um outro ex-funcionário que não foi denunciado. Ele relatou que uma vez foi agredido e teve vários ferimentos, e por causa disso ele foi levado ao médico pelos funcionários, e depois de ser atendido ele foi levado a um fast food onde lhe deram um hambúrguer e um brinquedo como uma forma de recompensa. Mas esse brinquedo era retirado dele sempre que ele não colaborava com os abusos e, entre outros, maus tratos. Quando a família desse garoto voltou da viagem que eles estavam fazendo, o filho reclamou para os pais sobre algumas dores, então eles resolveram levar ele no médico. Lá, os médicos falaram sobre os possíveis abusos que ele sofreu, então eles vão até um instituto para buscar explicações. E essa foi a última vez que o JJR pisou em Próvulo e também em Mendoza, pois depois disso eles se mudaram para o litoral. E a última história que eu separei é de um garoto chamado Ezequiel Villalonga, que conseguiu uma vaga no instituto aos 4 anos de idade. Lá ele presenciou muitos crimes e ainda disse que nada era ensinado aos alunos, uma vez que não ensinar as vítimas a linguagem de sinais garantia que elas não relatassem nada. Ele precisou aprender tudo após sair do instituto e hoje em dia tem raiva da igreja. Ele disse: "Tudo por dentro da igreja é falso. Eles são falsos e demoníacos." As primeiras denúncias foram registradas em 2009, graças à investigação de uma revista italiana. Na matéria, 67 ex-alunos revelaram os abusos cometidos entre 1950 e 1980, acusando o Vaticano de encobrir os criminosos.
Embora dezenas de crimes tenham sido relatados, na época a justiça não pôde intervir, e durante a produção da revista, os pesquisadores descobriram coisas que davam calafrios. Eles descobriram que a maioria dos crimes eram cometidos aos sábados, porque a maioria dos alunos saíam para ver as suas famílias. E lá só permaneciam aqueles que não tinham família, então tudo era feito com eles. E, como eu falei, eles também descobriram que os alunos deveriam tirar os aparelhos auditivos durante a noite e eles também não eram autorizados a se comunicar utilizando linguagem de sinais para não conseguirem se comunicar com os pais. As crianças mais velhas eram forçadas a abusar das mais novas sob ameaça de terem as suas mães mortas. Muitos alunos tinham seus pés e mãos amarrados e depois eram espancados tanto pelos padres como por aquela freira. E mesmo com toda essa descoberta, o caso foi arquivado pela justiça. Parte dessa culpa veio da igreja, que acobertava os crimes, pois eles nem sequer responderam às denúncias, também esconderam evidências e descartaram os testemunhos das vítimas. Mas, devido à sucessão dos depoimentos, a polícia decidiu reabrir o caso. O instituto então sofreu uma intervenção e a igreja se viu obrigada a reconhecer os crimes depois de anos de silêncio. Logo depois, os crimes cometidos por Corradi em Verona vieram à tona, mas nada foi feito e ele continuou negando tudo. Os pais, quando entrevistados, disseram que não ficaram sabendo nada sobre o passado do padre, senão não teriam deixado os filhos frequentarem o instituto. Os esforços das vítimas deram um alarme às autoridades e também enviaram uma lista dos nomes dos padres acusados ao Papa Francisco. Mas não foi a igreja que cortou o acesso dos padres com as crianças, mas sim a polícia. E os promotores disseram que a igreja não colaborou nada com a investigação. Mas com tantos anos de abuso, como ninguém sabia? Alguns professores do instituto e outros profissionais foram questionados sobre não terem visto nada. Eles disseram que nunca tiveram suspeitas, eles viam todos os dias os acusados e eles eram pessoas de confiança. Eles também disseram que precisaram de apoio psicológico quando souberam o que acontecia com os alunos. Mas mesmo assim, a polícia não acreditou nessa versão dos professores, especialmente por causa das denúncias que não foram atendidas. E somente em 2019 os padres foram acusados após quase 4 meses de julgamento. Corradi, o réu principal, recebeu 42 anos de prisão. Já o Corbaccio recebeu 45 anos de prisão e o jardineiro Armando, 18 anos. Mas, um ano depois, o padre Corradi faleceu em sua própria casa devido a problemas de saúde. Ele foi levado à prisão domiciliar por causa da sua idade avançada e lá ele morreu com 86 anos. Já o Corbaccio permanece preso e ele é considerado um preso obediente e respeitoso. Ele se encontra na cela 15 do primeiro andar da prisão e passa os seus dias lendo ou escrevendo. 14 pessoas foram acusadas no total, incluindo padres, freiras e outros trabalhadores do local. Hoje em dia, a freira Kumiko está em prisão domiciliar após ter pago a fiança de 2 milhões de pesos argentinos, equivalente a 33 mil euros. E uma notícia muito triste é que uma aluna que foi vítima desses abusos morreu de uma convulsão após descobrir que a freira estava solta. A moça tinha um filho de 4 anos de pai desconhecido, mas a família dela suspeita que era de um dos acusados. E em 2017, o Instituto Próvulo foi fechado e em 2019 se tornou o Parque Cívico Lujan de Cuyo. No terreno de 6 hectares, funcionam unidades administrativas, tribunais rodoviários, escritórios e mais outros órgãos públicos. Muitas vítimas passam por acompanhamento psicológico e deverão passar pelo resto de suas vidas. E essas são as últimas notícias que temos do caso. O Instituto Próvulo foi palco de um dos piores casos de pedofilia envolvendo a Igreja Católica, que durou por mais de 50 anos. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta e compartilha para me ajudar na divulgação. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos!